Eles estão entre a vida adulta e a infância. Eles estão entre as pequenas e as grandes decisões da vida. Mas na inclusão, eles já mergulharam de cabeça. Vamos bater mais um papo com a galerinha Teen hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. O nosso desejo, o nosso objetivo é fazer chegar até aí onde você está muito mais conhecimento acerca da inclusão de pessoas com deficiência. Faz aquele favorzinho pra gente? Curta, comente, compartilhe esse programa aí nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da sua igreja, da sua família. Ajuda a gente a espalhar essa mensagem para muitas outras pessoas. Você também pode fazer uma contribuição financeira. Acesse a página amigosdamissão.org. Faça uma contribuição que não seja onerosa para você, que não pese aí no seu bolso, mas com certeza vai nos ajudar e vai abençoar muitas outras vidas, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também. E hoje nós estamos aqui, assim, super alegres e honrados de receber uma galerinha top e muito, muito cheia de vida. Nós estamos aqui com o Pedro e com o Murilo nos nossos estúdios. Sejam muito bem-vindos, meninos, rapazes, como é que a gente chama vocês? Adolescentes? Crianças? Meninos. Meninos? Pode ser. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Aqui é o Inclusão Entrevista. Pedro já veio no ano passado e o Murilo tá vindo pela primeira vez, né, Murilo? Sim. Bem-vindo especialmente então para você, tá, Murilo? Tá. É uma alegria ter vocês dois aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os temas de inclusão. E para a gente começar, e para eu não errar, e para a gente quebrar gelo, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vamos começar com o Murilo. Murilo, você fala seu nome, a sua família e qual igreja que você é, Meu tá nome bom? é Murilo de Oliveira Florec, filho da Daniela do MCA Paulista e filho do Cláudio. E tenho um irmão chamado Matheus e eu vou lá na Igreja Adventista da Promessa de Itaporã, Muito bem. Ribeirão Preto. Muito bem. E você, Pedro? Meu nome é Pedro Menezes, eu sou filho da Juliana, do Felipe, e eu tenho um irmão mais novo chamado Samuel, ele é autista, e eu sou da Promessa Santana. Muito bem. Que legal. Bem, eu vou começar conversando com vocês. Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é bem essencial, porque a gente está no mês das crianças, certo? Nós vamos agora para outubro, a gente está entrando aí no mês das crianças. E aí eu queria perguntar para vocês se esse mês ainda... tem que falar a verdade, tá bom? Olha lá. Se esse mês ainda, acelera o coração, contagia, o mês de outubro ainda é um mês especial para vocês, porque tem o Dia das Crianças? Sim, porque é legal, a gente ganha bastante presente, é divertido. Certo. E você? Bom, pra mim ainda porque ainda tem alguns eventos que acontecem que dá para participar, como, por exemplo, futebol de sabão, às vezes tem em lugares próximos da minha casa, às vezes na escola. Então é divertido ainda. Uhum. E só para o pessoal que está em casa entender as idades, podemos falar as idades? Pode. Sim, Quantos anos você tem, Murilo? 11. E você, Pedro? Eu tenho 13. É isso aí. Então, ainda, o mês das crianças ainda é importante para vocês. E será que vocês sabem até quando? Já pensaram nisso? Até quando que o mês das crianças vai ser importante na vida de vocês? Já pararam para pensar? Dá para pensar agora? Não. Vai demorar, né, Murilo? Pensar. Vai. Vai longe isso aí para Vai. você. E você, Pedro? Eu já pensei que é o momento quando eu não puder mais ir nos brinquedos. Mas você Como ainda pode ir nos futebol de sabão. brinquedos, Pedro, desse tamanho? Você acha, Murilo? Ai, Difícil, né? difícil. Uhum, tá bom. Jogar então. com as crianças pequenininhas aí é fácil também.
Uhum. Tá bom, né, Pedro? Mas faz parte. É uma fase de transição, né, Murilo? É. Então, vamos lá. Vamos começar também fazendo uma pergunta para o Pedro, certo? Pedro, você tem um irmão autista, certo? Ter um irmão com autismo já pode ser algo um pouquinho desafiador. Mas aí, ter uma mãe com autismo, eu acho que pode ser um pouquinho mais desafiador, não, Pedro? Será que... Como que é isso para você, como adolescente? Tem alguma situação mais peculiar que você fala, não, essa situação eu vivo com a minha mãe, mas os meus outros amigos não vivem. Eu vivo isso porque ela tem autismo e eu tenho que me adaptar. Ou não? Como é que é? Conta, pode contar, tá? Bom, normalmente não chega a ter muitos momentos assim, mas quando eu vou falar mais metaforicamente ou tentar mostrar alguma coisa que eu achei engraçado, é bem difícil de entender ironia ou metáforas em si, porque é um pensamento mais... como eu posso dizer? Uma linguagem metafórica. É mais difícil de entender metaforicamente, mas... Esqueci a palavra agora. Mas são nesses momentos que eu tenho que me adaptar, que são mais difíceis, que provavelmente outras pessoas não vão ter. Certo. E Murilo, tem uma frase muito famosa que fala assim, ó, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E com altas habilidades, também vem altas responsabilidades, Murilo? Sim, eu acho que sim. Tipo, ajudar meu irmão a fazer as tarefas dele, ajudar meus amigos, às vezes. E, assim, muda até pra ir bem na prova, fica mais fácil na prova e outras coisas assim. Não tem mais tem mais peso aí essas responsabilidades para você? Certo. E Pedro, você já se deparou com alguma situação de preconceito com o seu irmão que tem autismo? Aconteceu já de você perceber, de você ler algumas entrelinhas e perceber que ele está numa situação assim de preconceito? E se sim, né? Como você reagiu? Bom, comigo nunca aconteceu até hoje, graças a Deus. E eu acho que não são comuns e que eu provavelmente, na minha presença, eu não vou chegar a presenciar isso, porque hoje em dia eu não estudo na mesma escola do meu irmão, mas eu sempre preparo o caminho. Então eu tento fazer o máximo de amigos para quando ele chegar lá, as pessoas terem o máximo de respeito por mim e por isso tratarem ele bem por tabela, não precisarem ter respeito por ele para tratá-lo bem. Entendi. Um respeito que vai pela família. A partir do momento que eles me respeitam, se tornam meus amigos, eles vão respeitar a minha família por respeito a mim. Então eles falam, irmão do Pedro, então é isso? E também, logicamente, tem alguns amigos que já viram ele e que acham ele extremamente legal, interessante de se ver. Por exemplo, eu tenho um amigo que uma vez disse que acha muito interessante ver ele brincando sozinho. Que ele tá realmente se divertindo. Que ele tá no mundo dele. Verdade. E Murilo, eu até queria te perguntar, você tem um irmão mais novo também, né, Murilo? Tenho. Você também tem esse senso de cuidado com seu irmão? Sim, eu ajudo ele, tipo, como já havia falado antes, nas tarefas. A gente estuda junto, né? Então, meus amigos conversam com ele, brinca com ele às vezes. Mas ele sempre fica ali junto com os amigos dele, brinca bastante também. Certo. Ele também tem altas habilidades, né? Sim. E Pedro, e você, como é que você ajuda o seu irmão no dia a dia, né, com a questão do autismo? Que desafios que você já percebeu e que você ou costuma ou que você se lembra que você ajuda ele? Tem algum que você pode mencionar pra gente? Bom, recentemente ele não tem tido tantos desafios assim que eu o ajude a resolver, mas, por exemplo, em alguns momentos onde ele vai fazer a lição ele não entende a questão, eu tento ajudar ele. E também em momentos onde ele tá jogando, não sabe o que fazer, não sabe como procurar o que fazer, ele me pede ajuda para eu mostrar para ele o que deve ser feito. Certo. Mas tirando esses momentos atualmente, não tem mais nada assim que eu veja que
ele não consiga se virar, não consiga dar um jeito de fazer. Atualmente, certo? Sim. Mas antigamente tinha alguma coisa que você pode pensar pra gente saber? Tinha, porque o pensamento dele não compreendia tudo assim. Então, às vezes a gente falava para ele fazer algo metaforicamente e ele fazia exatamente aquilo. Então, era meio difícil, assim, tinha que explicar para ele exatamente o que ele tinha que fazer, para ele entender, depois explicar que aquilo era uma metáfora, para ele perceber que era uma metáfora e da próxima vez que a gente falar, ele interpretasse aquilo do jeito que deveria ser interpretado. Certo. Entendi. Você lida com várias questões de metáfora, né, filha? Com esses autistas na sua vida, hein? E, Murilo, qual é a área do conhecimento? Você tem altas habilidades, certo? Deve ter alguma área do conhecimento que você tem mais afinidade. Qual é? Ou quais são as áreas que você tem mais afinidade? A que eu mais me destaco, assim, que meus amigos acham que eu sou bom, é matemática. Uhum. Aí, por muitas vezes, eu ajudo eles quando o professor deixa, assim, levantando a cadeira e ir lá, né? Assim, matemática mesmo. Certo. E tem alguma área que você não dá certo? Mesmo tendo altas habilidades, tem alguma área que você tem dificuldade? Ou, assim, você não se identifica de jeito nenhum? Não, acho que até agora, até onde eu já estudei, onde eu já vi, pra mim tá tudo de boa. Você leva tudo com tranquilidade, tira nota boa. Não dá trabalho pra mamãe? Não dá. De jeito nenhum. A minha menor até agora foi 7. Ótimo, é isso aí. Vamos manter o padrão, certo? Deixa eu perguntar pra vocês agora uma pergunta muito séria, tá bom? Então respira fundo aí pra vocês responderem essa. Os dois vão responder, hein? Ser crente ou ser cristão, tá? Que é a fé de vocês, certo? Os dois. Sim. Ser cristão ajuda ou complica essa vida que vocês levam? O que vocês acham? Pensa, respira fundo. Vai, Pedro primeiro. Murilo, vai. Respira. Eu acho que, logicamente, ser cristão ajuda muito na vida por causa dos valores, do Deus que a gente acredita, de sempre se sentir tranquilo. Mas na questão de lidar com as pessoas que têm transtorno do autismo, né? Eu não acho que muda muito. Logicamente que a gente tem ajuda sempre das pessoas da igreja, que isso sempre ajuda, mas que ensinar a vida no dia a dia, eu acho que não tem tanta mudança assim. Eu acho que é mais como se fosse uma vida normal. Comum. Normal. E você, Murilo? Pra mim ajuda bastante. Assim, tipo, e pra mim também não me atrapalha. Porque minha escola, meus amigos não ficam me zoando, porque todos eles também são cristãos. Porque já é uma escola, chama IAVEC, Instituto Avançado de Vida e Ensino Cristão. Legal. Aí a escola mesmo já é cristã. Aí então, isso me ajuda. Ser cristão. Aí fica tudo mais fácil, pedindo a ajuda de Deus. Isso mesmo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os dois também. Porque, que time vocês gostam? São Paulo. Prêmio. Certo. E assim, quando eu vejo, geralmente, os garotos, né? Como eu tenho 2 lá em casa, e já falei até com o Murilo isso. Eu sei que vocês gostam muito de futebol, e eu sei que vocês são muito competitivos, não é? Sim. Ainda mais, você tem altas habilidades. Pedro não tem diagnóstico, né, Pedro? Mas parece muito com o Murilo, né? Então, assim, vocês são meninos muito habilidosos. Vocês são competitivos? Só falar sim ou não. Muito. Tá vendo? Eu nem precisei, eu falei sim ou não, já falou muito. E você? Às vezes, depende do que. Às vezes eu vou lá e compito mais. E às vezes eu vou lá e ajudo as pessoas, tipo, torno aliado delas. Então, às vezes. O que a competição significa pra vocês? Tipo, ganhar ou perder? Como é que vocês lidam com isso? Com ganhar e perder? Vai, Murilo, você. Assim, ganhar pra mim é bom, mas também eu sei respeitar os outros. Tipo, de não ficar me achando, uau, eu ganhei sempre. Ó, eu tô ganhando, tipo isso. Aí, quando eu perco, eu falo parabéns,
pra quem ganhou, ajudo. Você não fica mal porque você perdeu, Não, assim, pra mim fica de deprê. Ah, perdi. E você, Pedro? Bom, para mim existem 2 tipos de competição, que no caso são as competições no esporte, que são as que eu levo extremamente a sério, que para mim ou é vencer, não tem opção de perder. E tem as competições de inteligência que eu sempre busco ter uma colocação honrosa para que ou eu possa ganhar uma medalha, ou eu possa estar entre os melhores. Mas em si, para mim, competição é a questão de você querer ganhar. Não tem como você entrar numa competição olhando que não importa se eu ganhar ou perder, senão nem vale a pena entrar. Certo. E o ser cristão, voltando para o ser cristão, pensando na palavra de Deus, vocês acham que a palavra de Deus ajudam vocês dois a terem equilíbrio, bom senso, a saber lidar com a vitória e com a derrota, inclusive dos seus amigos? O que você acha, Murilo? Sim, acho normal. Como eu já havia falado, eu respeito quem ganhou, não fico falando, nossa, ganhou assim, por um detalhinho bobo. Inclusive, quando eles ficam, tipo, falando, olha lá, o Murilo perdeu, essas coisas assim, eu tento evitar. Aí, quando não dá, eu oro pra Deus. Certo. E você? Pra ajudar. Muito bem. Bom, no momento da derrota ajuda, logicamente, mas quando eu ganho, digamos que eu talvez exceda um pouquinho o que deveria ser feito e acabo zoando algumas pessoas que perderam pra mim, né? Mas logicamente que não é também de eu ficar, por exemplo, passar um bimestre, um semestre inteiro zoando uma pessoa porque ela perdeu uma competição em um dia específico. Não é bullying. Logicamente tem algumas competições que eu excedo um pouquinho mais quando eu ganho. O que acontece, por exemplo, interclasses, competições, Olimpíadas, por exemplo, de matemática, que eu acabei ganhando certificado, que eu zoei alguns amigos meus, mas não por muito tempo. Mas é coisa de adolescente, assim, zoar os amigos que perdeu ou porque ganhou. Eu também costumo me zoar quando eu perco. Logicamente tem aquela fase da derrota de negação, que você fica tentando achar cada coisinha que fez você perder, e a fase da vitória, que quando a outra pessoa tá em fase de negação, a gente fala que é choro e que é livre chorar. Mas ajuda, assim, bastante a conseguir manter consciência e saber que vai ter outras chances. E se é o seu irmão, Pedro, se é o seu irmão que perde ou que ganha, como é que você ajuda ele? Ou como você interfere? Você intervém? Ou para você tudo normal? Bom, se ele perde e as pessoas ficam zoando ele, eu não intervenho porque em si não é algo que eu possa mexer. Porque é algo natural que vai acontecer na escola, entre os amigos. Se você perdeu, você em algum momento vai ser zoado. Eu não posso intervir sobre isso e brigar com as pessoas que estão zoando ele, falando que elas estão erradas. Mas quando ele ganha também, eu não posso intervir, ele zoar alguém por ele ter ganhado. Ou, por exemplo, quando a gente tá jogando juntos e ele ganha de mim, eu não posso ficar bravo com ele porque ele tá me zoando. Ou quando eu ganho dele e zoo ele, ele não pode ficar bravo porque eu estou zoando ele, porque é algo natural, é algo que tem essa de competição, de você querer sempre ser o melhor. Certo. E quando você consegue ser o melhor, você se vangloria um pouquinho, né? Murilo? Quando consegue ser o melhor, tem que dar uma comemorada? Tá certo. Então, agora, mais uma pergunta importante para vocês dois pensarem antes de responder. Respira, todo mundo? Tranquilo? Então, vamos lá. Vocês lembram de Salomão? Sim. Lembram? Vocês lembram que Salomão, na Bíblia, ele teve um momento que ele poderia fazer um pedido para Deus, que Deus iria atendê-lo? E ele fez o pedido? Vocês lembram desse pedido? Não precisa falar, todo mundo lembrou. Agora eu queria... vamos fazer de conta que vocês estão na mesma situação de Salomão. E que Deus vai conceder um pedido para... É um só. É uma oportunidade. É um pedido que Deus vai conceder para vocês. É assim...
O único na vida, assim, que vocês vão pedir, Deus vai falar, tá bom, eu vou fazer, o que você quiser. O que vocês pediriam? Quem quer falar primeiro? Eu. Tá bom, vai, Murilo. Tá. Eu pensei um pouquinho, aí tempo. Eu pediria tempo para poder viver mais e para poder pensar mais também. Certo, tempo, olha só. Nunca imaginei. E você, Pedro? Habilidades absolutas. Habilidades absolutas. Então, por exemplo, eu acho que o tempo, logicamente, é importante, mas que, às vezes, o tempo pode ser o seu maior inimigo, porque com o tempo, se você, por exemplo, uma pessoa hoje em dia que vive 150 anos, vai ver provavelmente até os seus netos ficarem velhos e às vezes até seus netos morrerem, então é algo que dói muito, então seria uma vida que teria logicamente suas partes felizes, mas também seria uma vida extremamente sofrida, com muitos sofrimentos. Agora, se você tem habilidades absolutas, você pode viver sua vida no tempo normal e tendo um conhecimento total sobre tudo. Certo, conhecimento total sobre tudo realmente, né? Imagina tempo mais habilidades absolutas. Nossa, que somatória seria isso, né? Um superpoder de um maior herói de todos os tempos, né? Então, é quase Deus, né? Juntar os dois, dá uma quarta pessoa da Trindade aqui, não daria, não? Agora, sim, interessante ouvir vocês, entender a mente de vocês, como a mente de vocês realmente é rápida, né? Acelerada e pensa, né, de uma forma muito ampla. Estamos caminhando para o fim, tá bem? Vamos fazer um bate e volta. Eu vou perguntar, aí vocês respondem. Murilo e Pedro. Pode ser? Então vamos lá. Um louvor favorito. Me Atraiu, de Gabriela Rocha. Me Derramar. Um texto bíblico favorito. Lucas 3, 23 ao 38. E o que diz lá? Lá diz sobre a genealogia de Jesus, que inclusive na música Que Ruge o Leão, nesse texto fala exatamente que Jesus vem de José e José de uns outros, e ainda vem de Natã e Natã de Davi. Então realmente, Jesus é descendente de Davi. Top. Eu vou fazer até um parênteses. Gente, vocês conhecem alguma pré-adolescente melhor, né? De 11 anos que escolheu o texto da genealogia, gente? Olha só, é diferente mesmo, né? Então, Pedro, um texto bíblico. Gênesis 1. Gênesis 1. Porque para mim é extremamente... É algo que maravilhoso. Você vê escrito lá a criação de tudo. Você tem um livro que tá lá mostrando para você como tudo foi criado. É algo magnífico. Só de você imaginar aquilo já é algo que parece que é um filme de ficção. É verdade. Realmente. Um ser, acima de tudo, falando... Ele fala as palavras que os humanos nem sonhavam em existir ainda. Ele fala as palavras e tudo acontece. É impactante. Nós estamos aqui com uma duplinha de peso hoje, irmãos. Professor da igreja que marcou a sua vida. Minha mãe. Sua mãe. Como já havia falado, que ela é líder do MCA Paulista. Ela me ajudou muito, mesmo não sendo na igreja, sendo em casa, sobre as lições bíblicas, que era da época. Já foi minha professora na igreja também. Muito legal. E me ajudou muito. Ótimo. Foi o que mais ficou comigo. Muito bem. Parabéns para a mamãe Dani, né? Porque é professora na igreja, professora em casa. Parabéns, né? E que bom, né, Murilo? Você e o Matheus agradecem, né? Papai também. E, Pedro, você? Bom, para mim, para não ter briga, todos os professores que eu já tive ensino na igreja, todos foram especiais para mim, me marcaram de alguma maneira. Alguns, logicamente, na época, como eu era muito pequeno, eu vou lembrar menos, mas não quer dizer que eles não me marcaram. Muito bem. Então, Promessa Santana, parabéns aí. Todos os professores que passaram pela vida do Pedro foram contemplados nessa resposta. Eu acho que não vai ter briga, Pedro.
Murilo e Pedro, né? Pessoa que você mais admira no planeta Terra. Fora do planeta Terra não vale. Tem que ser no planeta, no mundo. O Vini Júnior. Quem? Vini Júnior. Vinícius Júnior. Ah, é o jogador de futebol. Uhum. Um jogador muito legal, bom. Ele também é cristão. Ele tá sofrendo muito atualmente por conta de racismo. Verdade. Uhum. Muito bem. E você, Pedro? Bom, pra mim também é um jogador de futebol. Só que é um cara que eu admiro desde quando eu comecei a acompanhar o futebol, que é o Lionel Messi. Uhum. Pra mim, é um símbolo do que eu quero ser em questão de sonho, que é aquele sonho de criança que talvez nunca se realize, mas que vai estar sempre lá no coração, rondando. Certo. Lionel Messi é o vencedor, né, Pedro? E agora aquela pergunta que não quer calar. O que você quer ser quando crescer? Eu queria ser jogador de futebol, como muitos outros meninos. E caso não dê certo, estrategista. Estrategista? Ok. De time de futebol, essas coisas assim. Ah, tá. Não é de Forças Armadas, Não. nada disso. Não. Técnico. Continua no futebol. Técnico. Pedro, e você? Bom, eu tenho, logicamente, um sonho desde criança de ser jogador de futebol, mas como eu sei que provavelmente isso não vai ser possível, eu tenho foco em advocacia e empresário. Ok, muito bem. Agora, outra pergunta para pensar, ok? Mas é para os dois também. Qual é o maior problema da humanidade, na opinião de vocês? Murilo? Aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo. Esse é o maior problema. Muito bem. E você, Pedro? Pecado. Pecado. Muito bem. E assim, e qual é a solução, então? Assim, o que eu pensei foi de, tipo, pegar os evangélicos e eles pudessem se espalhar pelo mundo. Para poder ir lá e pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Exatamente. Muito bem. Excelente ideia. E você, Pedro? Jesus Cristo. Essa é a solução do pecado e ela já está aí, só que tem algumas pessoas que não querem. É um problema. São os antivacina do pecado. Antivacinas do pecado, ok. E agora, para a gente terminar assim com chave de ouro, tá? Vocês já tiveram alguma experiência com Deus na vida de vocês? Vocês cresceram na igreja, falaram aí das professoras, né? Já falaram algumas coisas muito importantes até em relação ao próprio evangelho aqui. Então, eu queria perguntar para vocês dois se vocês já ouviram a voz de Deus. É isso? Se vocês tiveram alguma experiência que vocês falaram, é Deus na minha vida, é Deus tocando no meu coração, identificou. E se vocês já tiveram, se vocês puderem compartilhar com a gente, esse é o final aqui. Já tive no nascimento do meu irmão, que foi em 2016. Quando minha mãe estava grávida, no começo da gravidez dele, ela foi picada pelo Aedes aegypti, do Zika vírus. Aí foi muita oração que a igreja fez, e meu irmão hoje é saudável. Não tem problema, não tem cabeça pequena, que é uma das consequências, não tem microcefalia, que é da cabeça, né? E outras consequências. Nossa, isso mexeu com o seu coraçãozinho na época. Você também orou e Deus ouviu sua oração, viu, irmão? Sim. E seu irmão tem altas habilidades. Sim, igual tem. você. Né? Ele ouviu de mim e da minha família e da igreja inteira. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. E você, Pedro? Bom, para mim foi a mais impactante, foi recentemente. Ontem, no dia 23/9 de 2023, eu me batizei. E aqui, em primeira mão, um negócio que eu não falei pra ninguém. Quando meu pai me batizou, quando eu entrei na água, eu não escutei mais nada por como se fosse um segundo. Eu não escutei mais nada e só escutei uma voz falando: "Você é meu filho".
Que lindo, filho. Essa foi a minha experiência mais impactante. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus está aí presente na vida de vocês e é vocês que vão sair levando esse evangelho para todo mundo, espalhando essa mensagem também com a vida de vocês, com esse jeitinho de vocês, onde quer que vocês estejam. E é o que vocês estão fazendo aqui agora, por isso eu quero agradecer vocês dois, tá? Assim, vou fazer um coraçãozinho de carinho para os dois, de orgulho também, parabéns para vocês dois, que Deus continue capacitando os dois, abençoando a habilidade de vocês, a vocação para a qual Ele já chamou vocês dois, que Deus continue abençoando as decisões, o futuro de vocês, a família de vocês. Muito obrigada, Murilo. Muito obrigada, Pedro. Obrigada aos papais, mamães, né, que permitiram, os irmãos que estão lá também acompanhando. Que Deus possa continuar, né? A obra que Ele já começou na vida de vocês, Ele é fiel. E confiem nele, porque é Ele que vai completar, né? Não vai ser a habilidade de vocês. É a graça de Deus na vida de vocês, tá bom? E a você, muito obrigada por estar até aqui com a gente. Eu espero que esse conteúdo tenha acrescentado muito valor à sua vida. E se isso aconteceu, não esqueça de compartilhar. Um grande abraço e até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser.